Tudo começa quando Ezequiel pergunta para Augusto se ele quer que ele procure por Álvaro, mas o patrão diz que não, e que vai esperar a polícia encontrar e matar ele. Ezequiel fica surpreso e pergunta se o patrão realmente acha que a polícia vai matá-lo, e Augusto diz que sim, porque Álvaro prefere a morte do que a cadeia, porque lá é um lugar horrível, e diz que Ezequiel sabe muito bem disso. Ele fica nervoso, e fala que os dois combinaram de nunca falar sobre isso em público, mas Augusto fala que eles estão sozinhos, e lembra que Ezequiel é um delinquente assim como Álvaro, e deixa ele nervoso. Na mansão, Antônio fala para Gonçalo que se arrepende muito de ter feito o que fez. E então diz que vai ajudar a família dele com o que precisarem, e que está em paz porque Regina está com Gonçalo, afinal ele nunca conseguiu conquistar ela, mesmo tentando se aproximar dela com a promessa de encontrar sua filha. No centro, Constanza conversa com Regina e Inês, e fala que César pode estar um pouco sobrecarregado com o trabalho e restaurante, e então elas falam que precisam arrumar outra pessoa para ficar no lugar dele. Elas concordam, e Regina pergunta para Inês como está. Fundação Aqui Ninguém Se Rende, e ela diz que está tudo ótimo, e que criaram uma página online para receber doações e também ajuda emocional, e as amigas ficam muito felizes com o avanço dela. E garantem que isso vai ser um sucesso. Ezequiel chora e fala para Augusto que só foi para a prisão porque foi defender uma criança de um homem, mas Augusto fala que não importa, e que continua sendo uma passagem pela cadeia, e então manda ele ir e descobrir tudo o que aconteceu com Álvaro e ir contar para ele. Ezequiel sai, e Augusto fala que ninguém vai saber sobre isso, mas sua intuição diz que ele não é mais tão leal, e acha que Ezequiel já sabia que Álvaro estava vivo e não disse nada. De volta à mansão, Antônio fala que não jogou limpo, e então Gonçalo tinha tido o direito de ganhar o amor de Regina, e pede perdão, e então Gonçalo escreve dizendo que todos cometem erros, e Antônio diz que ele tem razão, e que eles têm todo o direito de ser feliz. A noite chega, e Karina está chorando muito no cativeiro, e Álvaro se aproxima dizendo que ela vai ser mulher dele de novo naquela noite, mas ela fica desesperada e pede por favor para ele não fazer isso, e quando ele está bem perto, Karina dá uma cabeçada nele que desmaia, e então ela agradece a Deus por não permitir que ele a faça mal de novo, e então sente que a corda que amarra ela está soltando. Na Bonita, Matilde fala para Manuela e Hermínia que não consegue comer nada de tanto nervoso, e comenta que tem medo que Álvaro faça mal a Karina de novo, mas Hermínia manda ela virar a boca para lá. Ela fala que Carlos e Lázaro não quiseram voltar para casa, e disseram que vão seguir procurando, e então Manuela diz que espera que a polícia encontre antes deles, porque não quer nem imaginar o que Lázaro faria com esse doutor. E Matilde diz que seu irmão não pode sujar suas mãos por conta desse miserável. Por outro lado, Lázaro e Carlos estão no meio do mato com uma fogueira, e ele conta para o amigo que conversou com Jerônimo, e ele disse que a polícia não teve nenhuma notícia de Álvaro. Lázaro fala que está se sentindo incapaz e que não sabe o que fazer, mas Carlos fala que ele já está fazendo tudo o que pode, e garante que a polícia não vai deixar ele escapar de novo. Mas Lázaro fala que pouco importa para ele o que vai acontecer com Álvaro, mas está preocupado com Karina, porque se algo de ruim acontecer com ela, ele jamais se perdoaria. E enquanto isso, Renata está desfazendo sua mala, quando encontra o colar que ganhou de Augusto. Então vai e guarda na gaveta para devolver depois.
Em outro quarto, Jerônimo fala para Marina descansar bem, e ela diz que espera que o doutor não demore a ir vê-la, porque quer voltar para casa. Então Jerônimo fala que entende que a situação não está sendo fácil para ela, mas acha que pelos filhos deles tudo vale a pena. Então Marina concorda e fala que só está passando por isso tudo por causa deles. Jerônimo fala que gostaria muito que isso tudo tivesse sido diferente. E Marina diz que também, mas agora não tem como voltar atrás, então Jerônimo diz que é verdade e dá boa noite e sai, deixando Marina pensativa. Um tempo depois, Jerônimo e Renata estão deitados juntos. E ela reza pedindo para Deus dar sabedoria a ela para lidar com essa situação, porque não é nada fácil. E nisso Jerônimo está pensando como vai fazer para lidar com tudo isso, porque ama Renata e não suportaria perdê-la, mas também precisa se preocupar com seus filhos. E lamenta que infelizmente não é Renata que está esperando filhos dele, e ela também se pergunta o porquê não é ela que está grávida de Jerônimo. No dia seguinte, Manuela pergunta para Marina se ela gostou do café da manhã, e ela agradece muito e fala que seu tio já havia dito que ela cozinha muito bem, e comenta que se estivesse em casa não faria metade do que ela fez, então Manuela diz que talvez tenha sido até uma boa ideia ela ficar, porque assim eles podem mimar um pouco ela e seus bebês. Marina pede para Manuela ajudar, porque provavelmente ela terá que passar a gravidez toda deitada, e então precisa de alguém para ficar com ela. Manuela fala que vai pedir aos patrões para liberarem ela, e Marina fica contente perguntando se ela faria isso, e Manuela diz que sim, e que fará isso pelos bebês, por ela e pelos patrões, e principalmente por Renata, porque essa situação está abalando muito ela. E Marina diz que imagina, afinal ela é a esposa, e deve ser muito difícil dividir o mesmo teto com a mãe dos filhos do marido. No outro quarto, Renata está parada pensando, quando resolve ir até a gaveta e pegar um papel, e então escreve um bilhete e deixa em cima da cama, e em seguida pega sua bolsa e sai do quarto. No escritório, Jerônimo conversa com o diretor da cadeia, e então ele garante que vai encontrar Karina e Álvaro, mas Jerônimo nervoso fala que ele não tem nenhuma pista, e que Álvaro está zombando da cara deles, mas o diretor pede para ele ficar calmo, e garante que vai encontrá-los. Mas Jerônimo não acredita. No cativeiro, Karina consegue desamarrar as mãos, e chorando tira também as cordas dos pés, e em seguida começa a amarrar Álvaro. E nesse meio tempo, Karina consegue amarrar as pernas de Álvaro. E quando ela vai amarrar as mãos, ele começa a acordar, e então ela termina e depois pega uma garrafa e dá na cabeça dele, e depois diz que não queria fazer isso. Mas infelizmente ela prefere ele bem longe dela. E enquanto isso Lázaro e Carlos continuam procurando, e ele grita por Karina, mas Carlos fala para ele não se desgastar e continuarem na busca, então eles seguem em frente. Na cadeia, Roberta vai ver Fina, e ela fala que estava esperando, e quer saber se a filha levou o dinheiro, e Roberta diz que está no carro, e que é óbvio que não vão deixar ela entrar com aquilo. Então Fina manda ela procurar pelo diretor da sala psiquiátrica e entregar esse dinheiro para ele. Roberta fala que é impressionante como ela acabou de chegar e já está comprando gente, e diz que não sabe se sente desprezo ou medo, e Fina fala que isso é ótimo. Roberta pergunta se ela não vai perguntar por Gonçalo, e Fina diz que não, porque imagina que ele esteja jogado em uma cama muito mal. Mas Roberta fala que isso não é verdade, e conta que seu pai está se recuperando aos poucos, e que ela jamais vai conseguir acabar com ele e Regina,
e diz que fica muito feliz por isso. Na mansão, o médico fala para Gonçalo que ele está se recuperando muito bem, e Regina quer saber em quanto tempo ele já estará completo. E o doutor diz que se ele continuar sendo estimulado dessa forma, em pouco tempo estará bem. Então Gonçalo escreve que com amor e paciência tudo vai bem, e dá os créditos de sua melhora a Regina. Na Bonita, Jerônimo grita chamando por Renata, e Hermínia fala que a patroa não está. E como ele estava muito ocupado com o diretor da cadeia, deixou um recado no quarto, e então Jerônimo agradece e vai até lá. Ele entra no quarto e vê o bilhete, e lê que Renata disse que teve que sair para resolver um assunto pendente, mas pede a confiança dele. E então Jerônimo furioso fala que a única pendência que ela tem é com Augusto, e que Renata não entende que ele pode fazer mal a ela. E nisso Augusto recebe Renata, e ela vai direto ao ponto e entrega o colar. Mas ele diz que já tinha falado que não quer de volta porque é dela, mas Renata diz que não vai ficar e coloca na mesa. Ele pergunta o porquê ela está tão diferente com ele, e Renata fala que não gosta de deixar as coisas em aberto, e então diz que vai fazer uma pergunta e quer a verdade, e Augusto garante que sempre foi sincero com ela. E então Renata pergunta se ele mandou matar Álvaro na cadeia. E nisso, Álvaro começa a acordar no cativeiro e chamar por Carina. Augusto pergunta para Renata se ela acha que ele é um assassino, e ela diz que sim, porque Álvaro disse que ele mandou matá-lo na cadeia. Mas Augusto furioso fala que isso é mentira, e que ficou sabendo que ele sequestrou Carina e matou um homem, e Renata ainda tem a coragem de pensar que ele faria isso sendo que Álvaro que é um homem mau. Renata fala que Álvaro disse para Jerônimo quando estava no hospital que ele roubou um sarmento da Bonita, e Augusto fala que não precisa disso porque pagou muito dinheiro pelos dele e garante que vai provar que é inocente, assim como ela fez quando Jerônimo acusava ela de ser a Bonita. E nisso Jerônimo tenta ligar para Renata, mas cai na caixa de mensagens, e então ele deixa um recado dizendo que espera que ela não esteja com Augusto, porque ele já sabe de Álvaro e pode ser perigoso para ela. Renata fala que se Augusto for inocente então que prove, e ele garante que vai fazer isso, e que vai provar que tudo que estão dizendo dele é uma infâmia. Álvaro acorda com muita dor da pancada que Carina deu, então tenta se levantar e vai caindo de novo. E nisso ele consegue sentar na mesa e fica chamando por Carina, e então vê a arma na sua frente e resolve pegar. E nesse meio tempo, Carina já está no meio do mato gritando e pedindo para Lázaro ajudar ela. Na cadeia, Roberta vai até a sala do diretor, e fala que só pediu para ele ir até o carro com ela para pegar o dinheiro, mas diz que não tem mais o que fazer ali, e nisso Josefina chega querendo abraçar ela, mas Roberta não aceita e fala que já cumpriu com o que ela pediu, e então sai furiosa. O diretor fala que pelo visto essa garota não quer Fina por perto, e ela fala que os jovens às vezes são estúpidos, e que não entendem os motivos dos pais, mas ele fala que ela não é filha de Fina, porém ela diz que a criou, então é como se fosse. Fina fala que o dinheiro já está ali, e que já cumpriu com sua parte, e então o diretor fala que sim, e que agora ele vai cumprir com a dele. Na mansão, Regina se despede do doutor, e nisso Gonçalo se aproxima e agradece por todo o apoio dele, e Regina fala que só está de pé por causa da garra dele, e Gonçalo diz que tem duas coisas que motiva, que é Regina e seu amor. Na empresa, Matias fala para Honório que precisa ir ver seu pai,
porque no dia anterior ele já estava dormindo, e então Honório fala que precisa dar a resposta para Roberta e também para o talvez futuro sócio da empresa. E então Matias chama ele para ir junto, mas Honório fala que não pode, porque Adriana não está na empresa, mas Matias fala que eles não vão demorar, e convence o tio de ir com ele. No centro, Inês e Constanza estão trabalhando, quando uma mulher chega pedindo ajuda e dizendo que está com fome e não tem nada para dar à sua filha. E então Constanza pega a bebê, e Inês fala que ali elas irão ajudar, e que a moça poderá aprender algo enquanto sua bebê está sendo cuidada. No hospital, Benjamin e Adriana conversam com o médico, e ele conta que César não está mais desmaiando, e pergunta se o doutor tem certeza que ele tem um tumor, e o doutor diz que sim, e que a medicação está ajudando para essa fase ser mais tranquila, antes que seja a fase final dele. Adriana pergunta como eles saberão que César está na reta final, e o doutor explica que os remédios não farão mais efeito. E então ele terá que ser internado, e ela quer saber quanto tempo falta para isso. O doutor fala que para descobrir isso terá que saber a evolução do tumor, e fala que César precisa voltar ao hospital para eles fazerem exames, mas Benjamin fala que não sabe qual desculpa dar para levar seu filho ao hospital, e o médico diz que eles terão que pensar em algo. Por outro lado, César está em uma loja, e nisso Julieta chega e se desculpa pela demora, e pergunta o porquê ele chamou ela ali, e César fala que quer a ajuda dela para escolher o anel de compromisso que ele vai dar para Adriana. De volta ao cativeiro, Álvaro consegue se desamarrar, e então pega a arma de cima da mesa. E nisso Lázaro está de carro com Carlos gritando por Carina, e ela também está gritando por ele, mas do outro lado está Álvaro, tentando achar ela e com a arma apontada para cima. Na Bonita, Jerônimo está no quarto de Marina falando ao telefone com o doutor, que pede para ela ter paciência porque ele vai para lá mais tarde, e nisso Jerônimo dá o recado para ela. E Marina agradece pela preocupação dele com ela e seus filhos. Mas Jerônimo diz que não precisa agradecer. Matilde chega e fala que foi levar as roupas que chegou para Marina. E aproveita para avisar que Renata já chegou. E então Jerônimo diz que vai até lá e sai. Marina comenta com Matilde que Jerônimo é um bom homem. E ela concorda dizendo que ele não é só bonito por fora, mas sim por dentro. E então Marina diz que ele é o melhor homem que ela conheceu. Jerônimo chega no quarto e pergunta se Renata foi ver Augusto, e ela conta que foi entregar o colar, e diz que ele garantiu que não mandou matar Álvaro na cadeia. Jerônimo fala que ele está mentindo, mas Renata começa a defender ele com unhas e dentes, dizendo que Álvaro foi quem sequestrou Carina, e que também não quis fazer a autópsia de seu irmão. E então Jerônimo pergunta se ela confia na palavra de Ezequiel, e Renata diz que sim, e então Jerônimo conta que Augusto pediu para ele matar Aurora. Renata acha um absurdo e pergunta o porquê ele iria mandar fazer uma coisa dessa, e ele explica que Aurora o atormentava, e que Augusto também queria se vingar porque foi Aurora que sabotou toda a produção de vinho dele, e deixa Renata paralisada. Se você quer saber o que vai acontecer nos próximos capítulos, já se inscreve no canal e deixe seu like.